Muito bem, seja bem-vindo ao capítulo 2. Se você sobreviveu até aqui, parabéns! Se você não dormiu mais do que 3 vezes no capítulo 1, você é um vencedor, porque agora a gente vai estar no capítulo 2, interação fármaco-receptor e farmacodinâmica. Olha só, resumo. A farmacodinâmica ela descreve as ações dos fármacos no organismo e as influências das suas concentrações na magnitude das respostas, e tem tudo a ver com receptores. Os receptores, esse aqui é um tipo de receptor e eles ficam por cima da célula. Então, os receptores não ocupados não influenciam os processos intercelulares. Então, o receptor está lá, é como se fosse um interruptor. Quando o fármaco ou o composto biológico, a molécula biológica, ou não, no caso do fármaco, sintética, né? Se encaixa no receptor, como mostra a figura aqui, ele é ativado. É como se colocasse o dedinho no interruptor e apertasse. Então ele ativa e vai ter a resposta biológica, e esse processo é chamado de transdução do sinal. O fármaco se liga ao receptor e o receptor é ativado, dando continuidade ao sinal. Ou seja, ele desencadeia uma cascata de eventos que desencadeia a resposta biológica. Na transição de sinal. Os fármacos atuam como sinais e seus receptores atuam como detectores de sinais. Então vamos ver o complexo fármaco-receptor. As células elas têm muitos receptores diferentes, então não é só um tipo de receptor. E cada receptor ela produz uma resposta única. Então cada receptor ele atua de uma forma diferente para ter uma resposta diferente. E para isso cada fármaco ele deve se encaixar especificamente num tipo de receptor. A intensidade da resposta é proporcional ao número de complexo fármaco-receptor. O que é um complexo? O complexo é o fármaco, é a molécula ligada ao receptor, se forma então o complexo fármaco-receptor. E quanto mais fármacos receptores tiverem, quanto mais receptores ativados pela molécula, mais efeito vai ter. Nem todos os fármacos exercem efeitos interagindo com receptores, tá? Então é importante lembrar que existem alguns fármacos que atuam de forma diferente. Por exemplo, os antiácidos. Os antiácidos ele não vai ter interação nenhuma com os receptores. Ele simplesmente vai ser ingerido, vai lá no estômago, vai interagir com o ácido do estômago e neutralizar esse ácido, deixando ele menos ácido ou alcalino. E assim vai diminuir os sintomas. O estado dos receptores. Os receptores existem em pelo menos 2 estados. Inativo, que é representado pela letra R maiúscula, e o ativo, representado pela R maiúscula com asterisco. Isso tem tudo a ver com agonista, antagonista e agonista parcial. Vamos entender isso aqui direitinho, porque sem entender o estado dos receptores, agonista, antagonista e agonista parcial, essas definições são de base para você entender o que a gente vai falar aqui mais para frente. Então, a ligação dos agonistas desloca o equilíbrio de R inativo para R positivo ou ativo, produzindo um efeito biológico, né? Assim não tem efeito, assim tem efeito. O antagonista ocupa o receptor, mas ele não ativa o receptor. Então, agonista ele ativa o receptor. O antagonista, ele gruda aqui, mas ele não ativa o receptor. Porém, alguns fármacos, eles são agonistas parciais, ou seja, ele gruda aqui, por hora ele ativa o receptor, mas não em sua potência máxima, não em sua força máxima. É como se tivesse assim, existe o eletrônico, vamos dizer, a lâmpada. A lâmpada numa casa de 220, ela funciona numa potência. Porém, se a energia de 220 cair para 110, ela diminui pela metade a sua potência. E é assim que é o agonista parcial. Ele está lá, ou seja, a força é maior que zero, porém não é 100%. Então ele fica oscilando essa força de forma que ele não está nem desativado e nem ativado 100%.
Esse é o agonista parcial. E as principais famílias de receptores, muito importante também, a farmacologia define o receptor como qualquer molécula biológica a qual um fármaco se fixa e produz uma resposta mensurável. Então, o receptor ele está lá na célula e ele só é considerado, que são essas 4 famílias, se ele tiver uma resposta biológica, né, minimamente ali efetiva, né? A fonte mais rica, terapeuticamente relevante de receptores farmacológicos são as proteínas. Então, proteína é a base da composição dos receptores. Esses receptores podem ser divididos em 4 famílias: canais iônicos, disparados por ligantes, receptores acoplados à proteína G, receptores ligados às enzimas, receptores intracelulares. Como é que isso funciona? Vamos entender aqui, basicamente, cada um. Canais iônicos disparados por ligantes, está aqui, ó. Ele é uma proteína, o fármaco gruda aqui, esse rosinha aqui é a representação do fármaco, gruda nesse rosinha, o fármaco gruda no receptor, e então esse receptor ele vai abrir, né, ou fechar o potencial da membrana na concentração. Então, grudou aqui, aí vamos dizer, a proteína abriu, aí começa a entrar sódio, por exemplo, e aí sai potássio, por exemplo. Né? Então, ou então cálcio, essas coisas. Então, ele entra aqui, aí começa a ter um fluxo. Lembrando, isso aqui é a membrana plasmática da célula, ambiente extracelular, ambiente intracelular. Então, grudou o fármaco na proteína, a proteína abre o canal. E aí começa a trocar íons, a trocar substâncias de fora para dentro, de dentro para fora da célula. E é assim que esse fármaco, esse receptor funciona. Receptores acoplados à proteína G, ele já funciona daquela forma que a gente viu aqui em cima. Olha só, o fármaco gruda aqui, ativa o receptor, que vai ativar essa proteína aqui, que vai desencadear uma cascata de eventos, né? E aí ele funciona dessa forma, com fosforilização de proteínas. Isso aqui é mais complicado, a gente vai deixar para outra hora. Receptores ligados a enzimas, é o caso da insulina, tá? Receptores de insulina. Então, o que ele faz? Ele simplesmente o fármaco chega aqui, gruda, e também vai ter a fosforilização. E isso vai também desencadear uma resposta biológica. Os receptores intracelulares, eles atuam na questão hormonal, por exemplo, os esteroides. Então, você tomou prednisona vai vir, vai ser absorvido, metabolizado, enfim, até chegar aqui no ambiente externo da célula, na parede, na membrana celular do tecido. E aí vai ter essa proteína que vai estar aqui, ele vai grudar, vai entrar, né, na verdade, na célula, isso aqui está dentro da célula, vai grudar nisso aqui e vai levar embora. Já a gente vai ver. Olha só, canais iônicos. Um exemplo do canal iônico, que é esse primeiro aqui que a gente viu. Olha só. O exemplo do canal iônico transmembrana disparado por ligante é o receptor nicotínico pela acetilcolina. Resulta em fluxo de sódio e efluxo de potássio. Ou seja, entra sódio e sai potássio. Lembra que quando o fármaco gruda nesse receptor de canal iônico, aí começa as trocas de substâncias? Então, o fármaco grudou ali, ou a substância, no caso a acetilcolina. Então, a acetilcolina gruda ali, aí entra sódio, sai potássio. Entra sódio, sai potássio. Gerando potencial de ação no neurônio, ou contração do músculo esquelético. Né? Para se mexer, você precisa ali dessa atuação. Receptores de membrana, proteína G. Aqui, ó, como é que funciona o da proteína G. O fármaco, o hormônio, o que for, chega aqui no receptor, ativa o receptor, aí tem a proteína e a adenosiclase. Então, ele vai ativar, aí esse daqui vai vir para cá, esse aqui vai lá e ativa o outro, e aí fica nessa cascata de eventos para fazer o efeito da substância. Receptores ligados às enzimas, a gente já viu, tá aqui, ó.
Mesmo jeito, tá? Mesmo jeito. E os receptores intracelulares também é sempre da mesma forma, só vai mudar o tipo de receptor e como ele funciona biologicamente lá na célula, dentro da célula, tá? Deixa eu só ver aqui o último, esse aqui é o que eu queria mostrar. Ó, um fármaco lipossolúvel difunde-se através da membrana celular e vai até o núcleo da célula. Então, tá aqui a molécula do fármaco, chega bonitinha dentro da célula. Ó, o celular está dentro da célula. Porque ele é lipossolúvel. Lembra que a gente viu no capítulo 1? Lipossolúvel, ele atravessa a membrana direta. Ele não precisa de interagir com o receptor que está fora da célula. Não precisa de nenhuma proteína transportar ele para dentro. Na verdade, ele atravessa essa membrana automaticamente por ser lipossolúvel. E lá dentro da célula tem um receptor, chamado de receptor... Cadê? Receptor intracelular, porque ele está dentro da célula. E ele vai se unir com esse receptor e vai lá no núcleo da célula e vai atuar lá. É por isso que, por exemplo, os esteroides, os imunossupressores, eles fazem isso. Eles vão lá dentro da célula e inibem a replicação das células de defesa, por exemplo. Tá aqui. Algumas características da transdução de sinal. A transdução de sinal, que é aquele negócio de ativar e mover o sinal até a resposta biológica, tem dois aspectos importantes. Amplificar sinais pequenos ou proteger a célula contra estimulação excessiva. Então, ou você aumenta o efeito ou você diminui esse efeito. Amplificação de sinais. As características dos receptores ligados à proteína G e às enzimas é a sua propriedade de amplificar a intensidade e duração do sinal. Então, os fármacos que têm a ver com proteína G, eles têm uma duração de efeito maior. Por exemplo, a ligação do salbutamol só existe por poucos milissegundos. Então, a molécula vai lá na proteína G, gruda e solta. Mas a proteína G, depois desse processo de ativação, ela fica por muito mais tempo. Então, o salbutamol, o efeito dele, entre aspas, é rápido, porém a proteína G mantém esse efeito durante mais tempo. A dessensibilização dos receptores. Você quer que eles atuem, quer inibir... quer inibir não, quer inibir dessensibilização dos receptores. A administração repetida ou contínua de um agonista ou um autoagonista pode causar alterações na responsividade do receptor. Então, se você fica toda hora jogando o medicamento lá, toda hora, todo dia, vai chegar uma hora que o receptor ele vai estar cansado, entre aspas. Ele vai parar de responder a esse estímulo. Quando o receptor é exposto à administração repetida de um agonista, o receptor se torna dessensibilizado, ou seja, ele não mais responde, resultando na diminuição do efeito. É o que acontece classicamente em pacientes crônicos, que, por exemplo, ele vai tomando o medicamento e conforme os anos vão passando, ele tem que aumentar a dose do medicamento para continuar fazendo o mesmo efeito. Além disso, os receptores podem ser dessensibilizados. Esse problema ele é reversível por internalização ou sequestro no interior da célula, ficando indisponíveis para novas interações com os agonistas. Além disso, os receptores podem ser dessensibilizados por internalização ou sequestro no interior da célula, ficando indisponível para novas interações. Então, o que a célula faz? Olha, esse receptor está trabalhando demais, ele está toda hora mandando informação para mim, toda hora mandando informação para mim. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse receptor de cima da membrana externa e vou colocar ele internamente. Aí o fármaco ele não consegue alcançar o receptor porque ele está abaixo da membrana e o fármaco não atravessa a membrana. De modo similar, a exposição repetida ao receptor a antagonista pode resultar em sensibilização. Então a gente viu aqui na qual receptores de reserva são inseridos na membrana, aumentando o número total de receptores disponíveis. A sensibilização de receptores
torna a célula mais sensível aos agonistas e mais resistente ao efeito dos antagonistas. Por exemplo, o antihistamínico. O antihistamínico ele é um antagonista. E aí, de tanto você usar o antagonista, por exemplo, que é o antihistamínico, então a sua alergia ela vai vir cada vez mais forte. Então, já ouviu falar daquelas pessoas que têm rinite alérgica e elas só vão aumentando a dose do medicamento e pegando cada vez medicamento mais forte, cada vez mais forte? Por quê? Porque o receptor ele está sensibilizado ao antagonista, então ele fica mais resistente. E aí quando existe uma resposta imunológica, ela vai vir cada vez mais pesada, cada vez mais forte, porque o receptor está insensível, está resistente ao antagonista, só que ele está extremamente sensível ao agonista. Conseguiu captar, né? Antagonista, tá entendendo? Se não entendeu, volta o vídeo. Você precisa entender claramente na sua cabecinha o que é antagonista, o que é agonista, total e parcial. Vamos avançando. Relações dose-resposta. Dose e resposta, os fármacos agonistas simulam, tá? Mimetizar é simular, a ação de um ligante endógeno é substância natural do organismo, original de seu receptor. Então, o fármaco agonista, aquele que ativa a célula, ativa o receptor, ele simula a ação de um agente natural do organismo. Então, quando a pessoa toma o medicamento para arritmia, para insuficiência cardíaca, por exemplo. Quando ele toma um medicamento para insuficiência cardíaca, que ele precisa que o coração bate mais forte, ele está simulando o efeito do neurotransmissor que já atua no coração, fazendo ele bater. Então vamos dizer que ele engana o receptor. Então ele se parece tanto com a substância natural que ele se liga ao receptor e faz a mesma coisa. Relações dose e respostas graduais. Conforme a concentração do fármaco aumenta, seu efeito farmacológico também aumenta gradualmente até que todos os receptores estejam ocupados, tendo o efeito máximo. Então, tem uma quantidade de receptores na célula. Cada célula tem a sua quantidade. Ingere o fármaco, só que vamos dizer que tem 100 receptores. Mas só que só chegaram 30 moléculas ali na célula. E o que vai acontecer? Só vai fazer efeito em 30% desses receptores. O restante vai ficar desativado. Para que se atinja o efeito máximo desse fármaco, você tem que atingir 100% dos receptores disponíveis para a interação, certo? Duas propriedades importantes dos fármacos, potência e eficácia, podem ser determinadas pela curva dose e resposta gradual. A potência é medida da quantidade de fármaco necessária para produzir um efeito de determinada intensidade. Você precisa calcular se precisa de 10 mg, 20 mg, 50 mg, 200 mg. Para esse medicamento, ele tem um efeito terapêutico. Para esse medicamento, se ligar na quantidade suficiente de receptores para que induza uma resposta imunológica satisfatória. O fármaco A, aí o que é potência? É muito interessante entender isso. O fármaco A é mais potente que o B, porque menor quantidade de fármaco A é necessária para obter 50% do efeito quando comparado com o fármaco B. Eu tenho, vamos dizer aqui um exemplo hipotético, tá? Um exemplo hipotético, dipirona e paracetamol. Eu preciso de 500 mg de dipirona para mim tirar a febre do paciente. Do paracetamol, eu preciso de 750 mg. Eu estou fazendo um evento hipotético, tá? Não reflete a realidade. Se eu preciso de 500 mg para a dipirona fazer efeito e eu preciso de 700 mg do paracetamol para ele fazer o mesmo efeito, qual é mais forte? Qual é mais potente?
A dipirona, porque eu preciso de menor quantidade de fármaco, menor quantidade de molécula para ter a mesma eficiência, tá? A mesma potência, o mesmo efeito terapêutico. A faixa de dose terapêutica da candesartana, aqui é outro exemplo da mesma linha que eu expliquei. A faixa de dose terapêutica da candesartana é de 4 a 32 mg. Da ibersartana é de 75 a 300. Por isso, a candesartana, que precisa de menos medicamento para fazer o mesmo efeito, é mais potente do que a irbesartana. Ok? Eficácia. Eficácia é um pouquinho diferente. Eficácia é o tamanho da resposta que o fármaco causa quando interage com o receptor. Ele não tem nada a ver com a quantidade de medicamento. Tem a ver com o efeito que esse medicamento faz. Então, se eu tomo dipirona, 500 mg, tomo paracetamol, 750 mg, independente da dosagem, a dipirona ela baixa 1 grau, o paracetamol baixa 2 graus. Qual é mais eficaz? O paracetamol, independente da quantidade. Porém, aí tem que ver a questão da potência. Então, potência é em relação à quantidade de fármaco, eficácia é em relação à ocupação dos receptores e o efeito que vai ter nesses receptores. A eficácia é uma característica clinicamente mais útil do que a potência, pois um fármaco com maior eficácia é mais benéfico terapeuticamente do que um que seja mais potente. Isso que é claro, né? Então, cálculo, não vamos falar sobre cálculo. Agonista total.